do futebol na Canela. Mas nós estamos com o professor Carlos Eduardo, da Academia G12, que fez uma parceria com o Falcons para a disputa do Sub-13. Quero deixar bem claro que nós vamos conversar com o Carlos Eduardo, que é o treinador, obviamente, mas a responsabilidade não é da Academia G12. Ele vai tentar explicar o que aconteceu para essa desistência do Falcons, que já estava eliminado, inclusive, do Sub-13, mas que certamente será punido aí com 2 anos de afastamento por abandonar a competição. Carlos, bom dia, bem-vindo ao Giro Esportivo, tudo bem? Bom dia, meu amigo, tudo bem? Prazer falar com você, com o Martiliano aí, tudo na tranquilidade? Tudo tranquilo, graças a Deus. Ô Carlos, explica pra gente por que a Academia G12 fez essa parceria com o Falcons, se foi eles que procuraram vocês, ou vocês que os procuraram. Obviamente, a academia não é nem registrada, não é federado, né, Carlos? Não, senhor. A questão do Tec Falcões começou em 2017 para 2018, o presidente é o Lucas. Sempre a gente trabalhou junto. Primeiras vezes, quando foi registrado o Falcão, que é o Tec Falcões, eu que ajudei a fazer toda a documentação, eu que, referente na federação, toda essa parte burocrática, eu que ajudei a fazer e criar, né? Então a gente tem uma parceria desde 2018, vamos dizer, que foi um ano que a gente disputou a primeira vez. Aí ficamos... 2018 não, minto, perdão, 2020. Aí ficamos 2 anos sem disputar essa categoria sub-13. E aí ele procurou a gente para fazer, porque tinha alguns meninos lá que queriam jogar, e a gente resolveu montar, que, como se diz, para mim seria muito bom também colocar uns meninos aqui para rodar, para ver como é uma competição de alto nível, como é o comprometimento deles, né? Então a gente fez dessa maneira. Carlos, antes de eu passar para o Odair para ele fazer a primeira pergunta, só para eu entender, você, para mim está claro, é uma escolinha de futebol e ouvinte, você precisa entender isso também, a diferença entre escolinha e categoria de base. A Academia G12, ela é em Campo Grande, sediada em Campo Grande, é uma escolinha de futebol. O isso. Falcões, o Tec Falcões é o quê, Carlos? É um projeto social, uma escolinha, profissionalizou agora ou não profissionalizou, como é que é? Não, o Tec Falcões é uma escolinha de futebol, tá? Que está funcionando basicamente há 2017. Nós estamos uns 5, 6 anos. Trabalha da mesma maneira que a maioria trabalha aqui, né? E é registrada na federação. Só que não tinha um trabalho contínuo, certo? Como sem terrenos, e também por falta de recursos, a maioria das vezes, a gente não conseguiu dar continuidade no trabalho que a gente fez há uns anos atrás. Então, aí ficou parado. Como a gestão mudou da federação, aí foram procurados, o Lucas foi procurado pela gestão nova da federação e sugeriu reativar o Tec Falcões, né? Que estava na idade atrasada, tudo certinho, e sugeriu de renovar, atualizar, deixar tudo em ordem. E aí resolvemos disputar. É uma escolinha também, não é um clube que trabalha 100% em formação de atleta, Thiago, tá? Por falta de recursos e também, às vezes, também por um pouquinho de falta de mão de obra em terrenos, tá? Então é uma escolinha. A G12, eu criei ela, vamos para o 3º ano de funcionamento, tá? É uma escolinha que não cobramos mensalidades, tá? A gente trabalha aqui, tem uma estrutura até razoável aqui para nós. Então, a ideia é o ano que vem federar a G12 para poder participar das competições estaduais, né? Só que aqui a gente trabalha com criança de 4 a 15 anos apenas, né? Então, é um processo que a gente está indo para fazer formação. A única diferença das demais que nós fazemos aqui, as categorias treinam todos os dias. No caso, sub-11 até o sub-15 treina todo dia, já pensando num trabalho de evolução, né? Muito bem, então tá aí, tá bem esclarecido, nós não estamos aqui cobrando a G12, nem o professor Carlos, é só tentar entender o que aconteceu. Odair Martimiano, sua pergunta, por gentileza. Cadê o Odair? Fala comigo, bebê. Eu não tô ouvindo ele. Abre o microfone, Odair. Tá fechado.
Acho que ele emocionou, Thiago. É provável, é provável. Ô, Carlos, enquanto o Dair não volta, você estava me explicando, primeiro, que essa viagem era para cumprir tabela, né? É bom que a gente Não, informe que era. eu vou te corrigir, perdão. O- Foi assim, deixa eu te tinha a explicar. possibilidade de saldo ainda, né? Para tirar do Tinha Corumbaense, é classificado. isso? Se nós ganhássemos, nós classificava. Ó, deixa eu te explicar certinho como começou. Quando nós entramos na competição, Thiago, tinha uma conversa acertada com o prefeito de Terenos, tá? Que ele ia ceder o ônibus para nós, tá? Beleza. Até aí tudo bem. Quando foi, nós fizemos o primeiro jogo que foi contra o Corumbaense em casa, por questão deles lá, não conseguiram ceder o ônibus, tá? Até aí tudo bem. Só que eu conversei com os pais, né? Eu conversei com os pais e eu falei, pessoal, bem provável que o ônibus não vai vir da prefeitura, tá? Nem de Terenos. O que eu posso tentar é conseguir com o pessoal que eu conheço aqui, que sempre ajuda o nosso projeto. Só que, como você sabe, todo começo de gestão é meio complicado encaminhar algumas coisas até a coisa andar, né? E não conseguimos. Provavelmente a gente vai de van, a gente vai levar de 14 a 15 atletas, né? E dois professores apenas, porque somos em 4. E beleza, os pais concordaram. E aí todo mundo concordou em dividir o custo, tá? Até aquele certo ponto. Eu sei que é como você fala, a gente trabalha com base, a gente tem certos pontos ponderar. Beleza. Mas aí quando chegou na quinta para sexta-feira, os pais foram me mandando mensagem falando que não vai por causa de assunto X, porque tem compromisso com a família. Eu nem me relevei. Só que foi um pouco erro meu até um certo ponto, porque eu já disputei vários campeonatos, como você sabe, já fui profissional, já sei como que a coisa anda. Um erro meu, assim, dessa parte, foi escrever apenas 12 jogadores da G12. Tá? Eu poderia ter escrevido mais. Eu escrevi no total 22 atletas só, confiando que não ia ter nenhum imprevisto, assim, nesse ponto, não de doença nem nada, que eu tive imprevisto de doença, porque, como eu te falei, eu tive 3 atletas que passaram de quinta para sexta internado por causa dessa gripe que está dando todo mundo aí. Então eu não consegui levar, eu tinha escrevido 12, já pensando num possível problema futuro com isso daí, né? Então estava tudo acertado para nós viajar. Tanto que as mães dos 2 atletas que estavam doentes queriam levar eles para a viagem. Só que assim, eu priorizei a questão saúde deles. Os 2 me mandaram mensagem, me ligaram pedindo para viajar e jogar. Só que eu falei assim: não vamos. Né? De Terenos, só iam 2 jogadores dos 11 que foi escrito de lá. Só iam 2, que era os 2, e o resto ninguém nem deu satisfação. Infelizmente, não estou culpando o Lucas, tá? Não estou defendendo também. A gente não tem, mas é questão de compromisso com os pais. Quando a gente faz, como a gente faz um compromisso, acho que a gente tem que ir até o final e seguir, por mais que a gente tenha imprevistos, né? Questão da viagem, estava tudo acertado já. Questão de van, como a gente ia, tudo estava esquematizado. Não era, teve gente que falou para mim que foi por falta de dinheiro. Me desculpa, não estou me achando, não foi. Foi em questão de atletas. Eu tinha relacionado para a van com. Eu tinha 12 atletas meus, desses 12. Eu tinha um que não tinha como vir, que já tinha viagem marcada, e você já tinha me avisado desde o início, porque trocou a rodada, né? Que era dia 19, depois passou para o 26, trocou a rodada, e teve esses atletas, 3 atletas que ficaram doentes. Então eu fiquei, teoricamente, eu fiquei com 8 atletas para viajar, 9 atletas para viajar. Então não teria como a gente viajar por causa desses atletas, né? Então ficou bem ruim para nós viajarmos, entendeu? Por isso que a gente não foi, não tinha atleta. Muito bem, Oder. Voltou, né, Oder? Tá me ouvindo agora? Travou tudo aqui. Nem um botão funcionava. Não, tranquilo. Diga lá, sua pergunta para o Carlos. Carlos, é lógico que nessa vida nossa, né, tudo é aprendizado. Tudo é uma questão de você absorver mesma coisa ruim, absorver o lado bom da coisa. Para você, o que serviu de aprendizado para você esse imbróglio todo?
Olha, tudo que eu passei agora, viu, Adair, eu já tinha passado anterior, tá? Como eu falei pro Thiago, o erro que eu não vou cometer novamente é escrever uma quantidade X só de atletas, foi o que eu fiz, tá? Eu escrevi só 22 atletas para dar oportunidade para esses 22. Eu tinha mais atleta para escrever, tinha uns 2 atletas bons aqui, só que assim, como o meu trabalho é num local, não vou dizer periferia, mas é um local que o custo de vida deles é baixo, então tem muitos atletas que não têm identidade. Você entendeu? Eu perdi uns 5, 6 atletas bons, não assim alto nível, mas são atletas bons que ajudaria a gente por questão de identidade. Você entendeu? Então a gente não deu tempo de tirar aí outras situações familiares, você entendeu? Então foi por causa disso. Então assim, é um aprendizado que eu tive da próxima vez. A gente escreveu o mais de possibilidade de atletas possíveis para não ocorrer isso novamente. Você entendeu? Muito bem. A federação já comunicou vocês, Carlos, como é que vai ser a defesa do Falcons? Porque é óbvio que não tem defesa, né? A Não. tendência é punição de 2 anos, né? Isso. Assim, Thiago, eu costumo dizer o seguinte: a gente já falou várias vezes, a gente conversa bastante pelo WhatsApp, a gente errou, não tem o que falar. A gente errou, não teve, infelizmente, faltou compromisso. Eu falei com o Igor, que é o responsável, falei com o treinador lá do Corumbaense, pedi desculpa. Eu sei que desculpa não vai resolver nada. Para nós, como eu falei, seria. Acho que você vai me entender também. Como que eu vou desistir de um jogo, tá? Que valia uma classificação para nós, tá? Por causa de alguma coisa, por causa de dinheiro ou por causa de outros empecilhos, né? Eu não poderia desistir, porque eu estou desclassificado. A conversa que saiu foi essa, foi errado. Se eu ganhasse o jogo, eu classificava. Se você puxar, é como você fala, se você puxar pelos menores times que tem assim, que não tem a tradição nesse tipo de competição, se você reparar, a minha é uma, se eu não me engano, a quinta ou a sexta que tomou menos gol. Mesmo tem gente que fala que é do grupo, não tem nada a ver isso. Então assim, a gente tomou menos gol, a gente estava bem assim, bem preparado. Só que assim, eu não contava de atletas nossos ficar doente. Isso que foi o ruim. Eu fiquei muito chateado com isso. Eu me cobro bastante sobre isso. Então assim, eu procuro sempre seguir o que eu combino, seguir os compromissos que eu faço. Só que ficou além da minha alçada naquele momento. Você entendeu? Então não. E outra, por ser feriado na quinta-feira, né? Eu não daria tempo de escrever mais atletas, né? Então ficou bem ruim para mim. Realmente, cara. Uma situação dessa, quando tem abandono de competição, ninguém sai ganhando. Aliás, todo mundo sai perdendo, mesmo quem não tem responsabilidade, inclusive a federação. Sob a gestão do Petralas, é a terceira desistência que acontece. Ô, Carlos, para quem quiser ir à escolinha, levar o seu garoto para uma avaliação, onde encontra você? A Lulu tá mandando aqui que você é o melhor preparador de goleiros. O treino Odair, então, vamos ver se é bom mesmo, cara, porque esse Odair é o maior frangueiro que eu conheci, é o Odair Martimiano, entendeu? Aonde que te encontra e vai ter um evento. Segura aí, por favor, deixa ele falar, deixa o convidado falar, Odair. Deixa o convidado falar, não, pode cara. Falar, Odair, pode falar, Odair. Se você... Pode falar. Não pode falar, não. O convidado vai falar. Entendeu? Ô, Thiagão, eu quero saber se tem salvação pro Odair Martimiano, onde que o Odair tem que te procurar, entendeu? E vai ter um evento nesse fim de semana. Isso, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho da G12, tá? Eu trabalho mais ou menos uns 20 anos com futebol. Eu não costumo falar muito da minha trajetória, porque eu não gosto de... Tem gente que fala, tal. Eu acho que já é um pouquinho de você se achar demais do que você fez. Eu costumo dizer assim, eu tenho uma trajetória no futebol, igual eu falo para meus alunos aqui, se você quiser aprender o que eu aprendi, excelente. Se não quiser, vai achar um local que se você vai se adequar. Então eu já passei profissional, eu já passei N situações aí. Quando foi 2023, eu tinha recém saído do operário, né? Tive um probleminha lá no operário lá. Quando eu tava, que era o Coronel Duarte que tomava conta da base. Aí daquele ano em diante eu falei que eu não ia mais trabalhar para ninguém. Tanto que eu não trabalho mais para ninguém, eu trabalho só para mim mesmo. E eu montei a G12, tá? Academia de Futebol.
É justamente nesse pensamento. Trabalhar com base e não cobrar nada do atleta, né? Não que não tenha cobrar nada. Às vezes você fazer uma rifa, você fazer um festival, como a gente vai fazer agora no dia 10, para arrecadar recursos, né? A gente precisa fazer isso, a gente precisa dessa colaboração do atleta nesse sentido, né? Mas cobrar do atleta uma mensalidade, cobrar do atleta você vai disputar um estadual, igual aconteceu, cobrar valores absurdos que acontece, que tem muito aqui, a gente não vai fazer. Então, assim, a ideia minha na academia é fazer um trabalho diferenciado, tá? Não cobramos mensalidade nem de importes alguma. A ideia é daqui mais um ano, a gente está documentado, tudo registrado, nós temos tudo, porque assim, funciona assim. A gente hoje, a G12 está dentro do Instituto Teresa da Silva, Instituto Social Teresa da Silva, que é onde a gente recebe recursos para trabalhar, investir tanto na parte do esporte, quanto nas outras partes de cursos profissionalizantes para jovens e adultos e terceira idade, e ajudar famílias que precisam, que necessitam, como tem algumas aqui no bairro, né? Em questão da G12, então a gente, através dessa documentação, a gente arrecada recursos através disso aí para investir nesse ponto. Então, assim, a ideia daqui 1 ano ou 2 anos, já está bem estruturado para poder registrar na federação e fazer um alto rendimento diferente de muitos que fazem. Cada um faz da maneira que quer. Então a ideia é investir no atleta para que, quem sabe, futuramente a gente tenha um retorno. Entendeu? Como você sempre fala, como muita gente fala, é um investimento. Eu não estou preocupado em ganhar dinheiro. A gente precisa, lógico. Mentira minha se eu falar que eu não preciso. Mas a minha ideia é investir para, quem sabe, acertar e ter esse retorno de volta para investir novamente. Você entendeu? Tanto que nós estamos para o 3º ano de trabalho. A gente vai, dia 17 de fevereiro, veio o Leiva Duarte, que é o avaliador técnico do Fluminense, passou 2 atletas nossos aqui, que é um goleiro e um jogador de linha. O goleiro é o Davi Luca e o jogador de linha é o Isaac Ojeda. Os dois são 2015 e vão agora, dia 2 de junho, agora fazer a avaliação no Fluminense. Então, a gente vai estar lá levando esses meninos para lá. Então, assim, 2 anos, 3 anos, fazer um trabalho e ter esse retorno foi maravilhoso. E o engraçado foi que o próprio Leiva Duarte me ligou, porque a gente teve um contato na quarta-feira em outro local, me ligou, ele veio só para ver o nosso projeto, ele não queria amistoso, não queria nada, tanto que eu tentei arrumar amistoso, ele falou, não, eu quero ver só o seu projeto. Tanto que deu 80 garotos na beira de campo da escolinha, que são os frequentes, fez a avaliação, você entendeu? Então, assim, foi um resultado maravilhoso. Então, a gente procura, eu estou procurando trabalhar tanto com o lúdico, né, que é o trabalho de você ensinar, você mostrar, a criança ter uma prática, uma atividade física, quanto com alto rendimento, que é você formar equipe para disputar competições fortes e também levar jogador, revelar jogador. Que a ideia nossa não é ficar aprendendo jogador aqui e ganhar tudo aqui dentro. O que adianta eu ganhar tudo aqui dentro e não revelar nenhum jogador, não mandar 1, 2, 3 jogadores para fora? Eu prefiro mandar jogador para fora e perder tudo aqui dentro. Entendeu? Eu não estou preocupado com o resultado aqui dentro, estou preocupado que esses jogadores, qual o impacto que o nosso trabalho vai causar na vida do atleta, na vida da criança, do adolescente, futuro. Entendeu? Quem sabe, é muito difícil você virar um jogador hoje, mas a gente tem que lutar junto com os nossos meninos aqui, quem participa com a gente aqui, lutar junto com ele, proporcionar para ele esse aprendizado, né? Então a gente está caminhando devagar, graças a Deus. Tem bastante gente que ajuda, são empresas nossas, parceiras aqui da nossa. Então, a gente, esse ano, para você ter uma ideia, eu investi mais de 8 mil reais em material para treinamento, bolas, um projeto de bairro, como muita gente fala, mas se você ver a quantidade de bolas que eu tenho aqui, você se assusta. Então, assim, então é investimento que a gente vai colher ao longo prazo, entendeu? Muito bem. Odair, sua pergunta final para o Carlos. Não, qual é o local, né, que você treina, horário, qualquer garoto pode, nessa faixa etária, pode ir lá se inscrever? Hoje, Odair, a gente treina aqui no Jardim São Conrado, no campo aqui na Rua Pampulha, tá em frente ao posto de saúde. Aqui a gente recebe qualquer garoto que queira aprender e evoluir.
tá? A gente é de 4 a 15 anos, tanto menino quanto menina, tá bom? A gente não tem... é porque é ruim, não vai ficar. Não é nada assim. A gente trabalha, você trabalhar com base, mesmo seja ela para evolução, alto rendimento ou não, é evolução da criança. Então a gente tem que acolher todas as crianças, seja ela em qualquer nível que ela esteja. Porque, querendo ou não, você faz um trabalho de alto rendimento, que você acha uma criança ali que tem um potencial e você educa ela para isso, e também faz um trabalho social que você faz a criança ter uma prática física. Aqui os treinamentos são todos os dias, das 18h30 até as 20h30. Aqui eu tenho 2 professores e tenho um fisioterapeuta, que fica à disposição para nós também. E ainda é uma coisa bem rara, que vocês vão concordar comigo, que é poucas das escolinhas que dá treinamento de goleiro, que sou treinador de goleiro. Então, tem muito poucas escolinhas que oferecem esse tipo de trabalho, você entendeu? Então, a gente trabalha assim. Muito bem. Carlos, obrigado, viu? O microfone sempre aberto. Tá tendo uma rifa solidária, é isso, Carlos? Final de semana tem um evento, vai ter um bingo? Isso, no dia 10 agora, a gente faz 2 por ano. A gente faz um evento que é para arrecadar recursos, para a gente sempre estar renovando o material, né? Só que esse em especial, Thiago, a gente vai fazer para a construção da nossa sede. A gente veio trabalhando desde o ano passado, desde o finalzinho de 2023 e o ano de 2024, atrás de um espaço, uma área para nós fazer a construção. E a prefeitura, junto com a prefeita Adriane Lopes, cedeu essa área para nós construir. Então, a gente vai estar construindo nosso centro de atendimento, tá? E também o centro de treinamento interligado, porque é um campo... Não sei se você conhece o São Conrado aqui, tem um terrão, onde é o gramado, tem um terrão a parte de cima, né? Então, essa festa vai ser justamente para fazer essa construção. A gente vai construir primeiro as salas do Instituto, que é onde vai ser os atendimentos, que a gente não vai trabalhar só com futebol, a gente vai incrementar outras atividades, dança, música, balé, judô, N atividades, né? E ali também vai servir como sede, que futuramente vai ser também alojamento, vai ser montada academia, justamente para trabalhar os nossos meninos, os nossos atletas, aqueles meninos que querem evoluir e tentar seguir um caminho como um jogador. Você entendeu? Então vai ser construído o campo, vai ser iluminado, vai ter quadra de areia, vai ser uma estrutura bem bacana que vai ser feito dentro. Eu creio que em 1 ano e meio para 2 anos vai estar tudo finalizado da maneira que está no projeto. Então essa festa é justamente para isso, esse festival de prêmios é justamente para isso, para arrecadar fundos para nós começar essa construção e começar a organizar as coisas para nós poder atender com mais qualidade as crianças, a ideia não é só atender só a região, também estender esses atendimentos. Muito bem. Tá aí, então, o nosso Carlos. Deixa eu mandar um abraço aqui para Rosângela Oliveira. Carlos, excelente treinador de goleiros. Tá com um trabalho excelente com meu filho Davi Wilson no Sub-13. Pedindo aí pra galera, se inscreva no canal, viu, galera? Aqui a gente fala, tem transmissão, mas a gente fala muito das coisas do futebol sul-mato-grossense. Todo dia aqui tem o Bate-Bola 106 que a gente disponibiliza no YouTube, tem conteúdo, então, por favor, se inscreva no canal, desce o dedo no like. Carlos, obrigado pelos esclarecimentos. Eu que agradeço. Boa sequência no trabalho aí, viu? Deixa eu só passar uma coisinha, última coisa, Thiago. Só para deixar bem claro, a nossa festival de prêmios vai ser dia 10 agora, no sábado, a partir das 19 horas. É na Rua Pampulha 884, que é no campo de futebol, tá? A cartela, é só chegar aqui, vai ter cartela à venda, vai ter N atividades para vocês aqui, comes e bebes, à vontade para vocês participar com a gente aqui, tá? E parabéns, eu queria que você pegasse um pouquinho mais na base também, deixasse o profissional de lado, viu? Dá um olhinho para nós aqui, porque a gente, às vezes, essas escolinhas precisam, às vezes, uma orientação, alguma coisa que vocês fazem por fora, na mídia, ajuda pra caramba muitas essas escolinhas que querem crescer, você entendeu? Então, agradeço o convite, parabéns novamente para vocês dois aí pelo trabalho, e se precisar da gente aí, estamos à disposição. Tá aí, Carlos Eduardo, falando da situação do time do Falcons, obviamente também do projeto que ele tem. Rádio Futebol na Canela!